dúvida muito comum em todas as mulheres que pretendem fazer cirurgia nas mamas é como vai ficar a sensibilidade da areola no pós-operatório. Para que a gente possa falar sobre esse tema, é extremamente importante a gente saber que a mama tem várias terminações nervosas, principalmente na região das areolas e da papila, que é a região do bico dos seios. Dependendo do tipo de cirurgia, do tipo do corte, da profundidade dessa manipulação cirúrgica, algumas mamas possuem uma sensibilidade mais alterada do que outras. Nos casos das pacientes que vão colocar apenas próteses nas mamas, existem dois tipos básicos mais utilizados para a colocação desse implante. Um, como a gente já falou, é pela própria areola, em que a gente utiliza a metade inferior da areola para colocar essa prótese. Em outros casos, a gente utiliza a região inframamária, que é a região do sulco mamário, onde faz a dobra da sua mama. Quando a incisão é pelo sulco mamário, a gente acaba fazendo lesão de algumas terminações nervosas e, na verdade, não tem nenhum corte na areola, né? E mesmo assim, algumas pacientes ainda podem referir uma diminuição da sensibilidade na areola, mesmo que esse corte seja embaixo da mama. Por quê? Porque a própria prótese acaba comprimindo essas terminações nervosas da areola e o próprio edema acaba alterando essa sensibilidade. Essa sensibilidade ela é passageira, ela vai retornando aos poucos. Nos casos em que a cicatriz passa a ser na própria areola, nós temos uma alteração de sensibilidade por causa da própria cicatriz e também por causa da compressão dessa mama. Então é importante a gente saber que esse tempo de sensibilidade alterada varia muito se a cicatriz foi embaixo da mama ou se foi na areola. Independente do tipo de cicatriz, ela pode ir retornando aos poucos. Outro caso também é nos casos das grandes mamoplastias e mastopexias, em que é necessário retirada de tecido mamário. Então, além do próprio corte na pele, como é feito apenas nos casos das mamas redutoras, que a gente só coloca a prótese, nesses outros tipos de cirurgia, que são as grandes reduções de mama e retirada de pele, a gente acaba aprofundando esse corte. Então, as terminações nervosas que vêm tanto superficiais quanto profundas acabam sendo lesadas. Às vezes são lesões parciais, às vezes são lesões apenas por edema e às vezes são lesões completas. Então, isso não é que ocorra em todas as pacientes essa alteração de sensibilidade. É importante a gente ter em mente que toda a área de cicatriz é uma área de alteração de sensibilidade. E não necessariamente essa cicatriz estando com a sensibilidade alterada, a areola vai estar também. Isso não é verdade. Às vezes a paciente tem alteração da sensibilidade na própria área da cicatriz, porém nas areolas ainda permanece essa sensibilidade. O tempo de recuperação é muito variável. Tem pacientes que necessitam aguardar um pouquinho mais, ter mais paciência para que a gente retorne a completa cicatrização dessas terminações nervosas, enquanto outras não têm alteração nenhuma na sensibilidade. Então, não é uma regra que toda cirurgia da mama tem alteração na sensibilidade da areola. Isso depende do tipo da cirurgia, do tipo de corte, da profundidade do corte e também do tempo de recuperação, de diminuição do inchaço dessa paciente. Muito se fala sobre a alteração da sensibilidade das areolas no pós-operatório. Muitas dúvidas geram a respeito da diminuição da sensibilidade das areolas. Só que uma curiosidade é que algumas pacientes referem até aumento nessa sensibilidade. Às vezes pode ser uma hipersensibilidade, coisa que também se corrige com o passar do tempo. Bom, pessoal, então como podemos ver, essa alteração da sensibilidade, ela não ocorre, não é uma regra para acontecer com todas as pacientes. Eu posso dizer que uma minoria das pacientes tem essa alteração na areola depois de um período do primeiro ao terceiro mês. A maioria das vezes, essa sensibilidade ela vai retornando aos poucos. E é importante lembrar que a perda de sensibilidade na areola ocorre numa minoria insignificante de pacientes. A maioria tem a sua sensibilidade preservada.